Eu sei que muita gente diz que mãe aguenta tudo, que o amor de mãe é incondicional, que perdoa qualquer coisa, que não tem limite. E talvez seja verdade. Mas o que ninguém conta é que esse amor também sangra, também se parte. Também tem um ponto onde a dor é tão grande que você precisa escolher entre continuar sangrando ou finalmente estancar a ferida. Me chamo Marlene Vieira de Souza, tenho 68 anos, e essa história começa no dia em que fui chamada de velha mendiga pelo meu próprio filho. Não com essas palavras exatas, não diretamente. Mas quando ele ficou em silêncio enquanto a noiva gritava para o segurança me tirar da porta da igreja, o silêncio dele disse tudo o que eu precisava ouvir. Mas deixa eu voltar um pouco. Deixa eu te contar como eu cheguei até aquele momento, parada na frente de uma igreja lotada, com um vestido que eu tinha comprado na promoção da loja popular, segurando um convite que eu mesma tinha recebido pelo correio como se fosse uma conhecida qualquer. Era uma manhã de sábado, fim de maio. O céu estava nublado, daquele jeito que fica antes de chover, mas o calor era de sufocar. Eu tinha acordado às 5 da manhã, mesmo sem precisar. A ansiedade não deixava dormir. Afinal, era o casamento do meu Eduardo, meu único filho. O menino que eu criei sozinha por mais de 30 anos, desde que o pai dele se foi num acidente de obra quando o garoto tinha apenas 6 anos. Passei a manhã toda me arrumando. Tomei um banho demorado, lavei o cabelo com aquele shampoo mais caro que eu guardava para ocasiões especiais. Passei creme no corpo, hidratante no rosto, todas aquelas coisas que a gente aprende a fazer quando quer estar bonita para alguém. Vesti o vestido azul marinho que tinha comprado especialmente para aquele dia. Era simples, mas elegante. Pelo menos eu achava que era. Arrumei meu cabelo num coque baixo, coloquei uns brincos pequenos que tinham sido da minha mãe, passei meu único batom, aquele tom de rosa antigo que eu usava desde sempre. Me olhei no espelho do guarda-roupa e me achei apresentável. Não era nenhuma modelo, claro. Tinha minhas rugas, minhas mãos marcadas pelo trabalho, meus cabelos já mais brancos do que pretos. Mas eu estava limpa, arrumada, digna. O casamento era às 4 da tarde, numa igreja grande no centro da cidade. Uma daquelas igrejas antigas, com vitral colorido e banco de madeira escura. A recepção seria num salão de festas ao lado, desses de luxo, com buffet caro e decoração importada. Tudo pago pela família da noiva, claro. Eu não tinha sido consultada sobre nada. Chamei um táxi porque não quis incomodar ninguém pedindo carona. Dei o endereço da igreja e fui olhando a cidade passar pela janela. Ribeirão Preto tinha mudado tanto desde que eu era jovem. Tantos prédios novos, tantas lojas, tanto movimento. E meu filho fazia parte desse mundo agora. Trabalhava numa multinacional, usava terno italiano, frequentava restaurantes que eu nem sabia pronunciar o nome. Eu tinha orgulho dele. Tinha mesmo. Mas também sentia que a cada promoção, a cada conquista, ele ia ficando mais longe de mim. O táxi parou na frente da igreja e eu paguei a corrida com dinheiro trocado. Desci do carro e fiquei ali um momento, olhando para aquela construção imponente. Tinha um tapete vermelho na entrada, arranjos de flores brancas por todo lado e um vai-vem de gente bem vestida subindo os degraus. Mulheres de salto alto e vestido de grife, homens de terno escuro, todos com aquele ar de quem pertencia àquele lugar. Respirei fundo e comecei a subir os degraus. Foi quando o segurança me parou. Era um homem grande, de terno preto e fone de ouvido, desses que parecem guarda-costas de filme. Ele estendeu a mão na minha frente e disse com voz firme, mas educada, que precisava ver meu convite. Eu abri a bolsa, tirei o envelope que tinha guardado com tanto cuidado e mostrei para ele. Ele olhou o convite, olhou para mim e franziu a testa. Disse que meu nome não estava na lista de convidados confirmados, que precisava verificar. Eu expliquei que era a mãe do noivo, que tinha recebido aquele convite pelo correio, que estava tudo certo. Ele pediu que eu esperasse e foi falar com alguém pelo rádio. Enquanto isso, os outros convidados passavam por mim, alguns olhando de canto, outros fingindo que não me viam. Eu fiquei ali, parada no topo da escadaria, segurando minha bolsa contra o corpo como se fosse um escudo. Senti meu rosto esquentar de vergonha. As pessoas deviam estar pensando que eu era penetra, que eu estava tentando entrar num lugar onde não fui chamada. Foram os 5 minutos mais longos da minha vida.
E então ela apareceu. Fernanda surgiu na porta da igreja como uma visão. O vestido branco era daqueles de revista, cheio de renda e brilho, com uma cauda que parecia não ter fim. O véu estava preso num penteado elaborado e ela carregava um buquê de rosas brancas que devia ter custado mais do que meu aluguel do mês. Ela veio andando na minha direção com passos decididos, o rosto vermelho de raiva. Eu nem tive tempo de dizer nada. Ela parou na minha frente, olhou para mim de cima a baixo, com aquele olhar que eu conhecia bem, aquele olhar que ela sempre teve quando me via, e começou a gritar. As palavras saíram da boca dela como facadas. Eu não acredito que você teve a cara de pau de aparecer aqui. Olha para você. Olha essa roupa. Você quer estragar todas as minhas fotos? Quer que as pessoas pensem o que da família do meu marido? Eu tentei responder, tentei explicar que eu era a mãe do Eduardo, que eu tinha todo o direito de estar ali. Mas ela não me deixou falar. Virou para o segurança e gritou ainda mais alto para que todo mundo ouvisse. Segurança, tira essa velha mendiga daqui. Ela não está na lista. Não quero essa mulher no meu casamento. Velha mendiga. As palavras ecoaram na minha cabeça como um sino. Velha mendiga. Era assim que a mulher que meu filho tinha escolhido para passar a vida me via. Velha mendiga. Os convidados que estavam chegando pararam para olhar. Vi rostos conhecidos na multidão. Colegas de trabalho do Eduardo que já tinham ido na minha casa, que já tinham comido da minha comida, que já tinham me chamado de Dona Marlene com respeito. Agora me olhavam como se eu fosse uma estranha. Ninguém disse nada. Ninguém me defendeu. E então Eduardo apareceu. Ele veio correndo de dentro da igreja, o terno preto impecável, o cabelo penteado para trás com gel. Meu filho, meu menino. O bebê que eu amamentei, o garoto que eu ensinei a andar de bicicleta, o adolescente que eu ajudei a estudar para o vestibular. Ele veio correndo e por um segundo, um único segundo, meu coração se encheu de esperança. Meu filho ia me defender, ia colocar aquela mulher no lugar dela, ia dizer que eu era a mãe dele e que ninguém tinha o direito de me tratar daquela forma. Mas não foi isso que aconteceu. Eduardo chegou perto de mim, segurou meu braço com força e me puxou para o lado. Falou baixinho, quase sussurrando, com vergonha de que os outros ouvissem. Mãe, por favor, vá embora. Você está causando constrangimento. A Fernanda está nervosa, é o dia do casamento dela. A gente conversa depois. Eu te ligo amanhã, prometo. Eu explico tudo. Eu olhei para ele. Olhei bem dentro dos olhos dele procurando alguma coisa. Procurando o menino que um dia me abraçou chorando quando perdeu o pai. Procurando o adolescente que me fazia cartão no Dia das Mães, com papel crepom e purpurina. Procurando o filho que eu conhecia, que eu criei, que eu amava mais do que a minha própria vida. Mas não encontrei. Ali, na frente daquela igreja, segurando meu braço como se eu fosse uma criminosa, só havia um estranho. Um homem que tinha vergonha da própria mãe. Um homem que preferia me ver humilhada do que contrariar a noiva. Um homem que eu não reconhecia mais. Senti meus olhos arderem, mas não chorei. Não ia dar esse gostinho para ninguém. Não ia chorar na frente daquela mulher que me chamou de mendiga. Não ia chorar na frente daqueles convidados que assistiram tudo em silêncio. Não ia chorar na frente do meu filho que tinha acabado de me abandonar. Soltei meu braço da mão dele, devagar, com toda a dignidade que me restava. E disse apenas, com a voz mais calma que consegui reunir: Tudo bem, meu filho. Vai lá casar. Eu vou embora. Virei as costas e desci aqueles degraus de cabeça erguida. Senti os olhares nas minhas costas. Ouvi os murmúrios, mas não olhei para trás. Atravessei a rua e fui até uma praça que tinha ali perto, com uma mangueira velha no centro e uns bancos de madeira desbotados. Sentei num desses bancos e finalmente deixei a dor tomar conta. Não chorei. Ainda não. Mas senti cada parte do meu corpo doer como se eu tivesse levado uma surra. O peito apertado, a garganta fechada, as mãos tremendo. Fiquei olhando para as minhas mãos. Essas mãos que trabalharam tanto, que fritaram tanta carne de marmita, que esfregaram tanto chão de casa alheia, que costuraram tantas roupas de madrugada. Essas mãos que construíram, tijolo por tijolo, a vida daquele homem que tinha acabado de me mandar embora. 34 anos. 34 anos eu tinha dedicado àquele filho.
Desde o dia em que o pai dele se foi, e eu me vi sozinha no mundo, com um menino de 6 anos e um futuro incerto pela frente. 34 anos acordando antes do sol nascer, trabalhando até depois do sol se pôr, abrindo mão de tudo que era meu para garantir que ele tivesse o que eu nunca tive. E o pagamento tinha sido aquele: uma noiva gritando que eu era uma velha mendiga. Um filho me mandando embora para não causar constrangimento. Fiquei ali naquele banco por um tempo que não sei medir. Minutos, talvez. Ou horas. O tempo tinha perdido o sentido. Dentro da igreja, o casamento devia estar acontecendo. O padre devia estar fazendo aquelas perguntas, os noivos deviam estar trocando alianças, os convidados deviam estar aplaudindo. E eu estava ali, sozinha, num banco de praça, tentando entender onde foi que eu errei. Foi então que algo dentro de mim começou a mudar. Não foi raiva, não foi desejo de vingança, foi algo mais profundo. Uma clareza que eu nunca tinha sentido antes. Como se uma névoa que cobria meus olhos há anos tivesse finalmente se dissipado. Eu tinha passado a vida inteira me diminuindo para caber nos espaços que os outros me deixavam. Tinha engolido desaforos, aceitado migalhas, fingido que não via os olhares de desprezo. Tudo para manter a paz, para não perder o amor do meu filho, para não ficar sozinha. E onde isso tinha me levado? A um banco de praça, sendo chamada de mendiga no dia mais importante da vida do filho que eu criei. Peguei meu celular da bolsa. As mãos ainda tremiam um pouco, mas a voz saiu firme quando Dona Aparecida atendeu do outro lado. Pode vir, amiga. Estava certa. Aconteceu. Ela não perguntou nada. Apenas disse que estaria lá em 40 minutos. Desliguei o telefone e voltei a olhar para a igreja. De longe eu via as luzes acesas, os carros estacionados, a movimentação de quem está celebrando algo importante. Os sinos começaram a tocar, anunciando que a cerimônia tinha terminado. Em algum lugar lá dentro, meu filho estava beijando aquela mulher, recebendo aplausos, sorrindo para as fotos. E eu estava aqui fora, invisível, esquecida, descartada como se nunca tivesse existido. Mas sabe o que é engraçado? Pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia pequena. Eu me sentia acordada, como se tivesse passado anos dormindo e finalmente tivesse aberto os olhos. Eles achavam que tinham me derrotado. Achavam que eu ia voltar para casa chorando, que ia me esconder de vergonha, que ia aceitar aquela humilhação em silêncio como sempre aceitei tudo na vida. Mas eles não me conheciam. Não conheciam a verdadeira Marlene, a mulher que transformou uma indenização em patrimônio. A mulher que construiu um império silencioso enquanto todos achavam que ela era apenas uma velha que vendia marmita. A mulher que tinha mais poder do que qualquer pessoa naquela igreja sequer imaginava. E em breve, muito em breve, todos eles iriam descobrir. Para vocês entenderem o que aconteceu naquele casamento, eu preciso voltar no tempo. Preciso contar como uma viúva de 31 anos, com um filho pequeno e o coração despedaçado, conseguiu construir algo que ninguém jamais imaginou. Quando Geraldo se foi, eu tinha acabado de completar 31 anos. Eduardo tinha 6. A gente morava numa casa alugada no Jardim Paulista, um bairro simples de Ribeirão Preto, daqueles onde todo mundo conhece todo mundo e as crianças ainda brincam na rua até escurecer. Geraldo era mestre de obras. Trabalhava na construção de um edifício comercial no centro da cidade, um prédio de 12 andares que seria o mais moderno da região. Ele tinha orgulho daquele trabalho. Chegava em casa todo dia falando sobre as vigas, as fundações, o progresso da obra. Dizia que quando o prédio ficasse pronto, ia me levar para conhecer, que a gente ia subir até o último andar e ver a cidade inteira lá de cima. Ele nunca chegou a subir naquele último andar. Era uma terça-feira de manhã quando o telefone tocou. Eu estava lavando louça. Eduardo estava assistindo desenho na sala. Atendi achando que era minha mãe, que costumava ligar nesse horário. Mas era uma voz de homem, séria, perguntando se eu era a esposa do Geraldo Souza. O resto daquele dia é um borrão na minha memória. Lembro de ter largado o telefone, lembro de ter gritado, lembro dos vizinhos entrando na minha casa, lembro de alguém segurando Eduardo para ele não me ver naquele estado. Lembro do hospital, do corpo coberto, da certidão que eu tive que assinar com a mão tremendo tanto que minha letra saiu irreconhecível. Acidente na obra. Uma viga que cedeu.
Ele não teve chance. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Eu precisava ser forte pelo Eduardo, mas mal conseguia levantar da cama. Minha mãe veio ficar comigo por um tempo, cuidou da casa, cuidou do menino, cuidou de mim. Mas ela também tinha sua vida, seus problemas, e depois de um mês precisou voltar para a cidade dela. Foi quando a realidade me atingiu como um soco. Eu estava sozinha. Viúva aos 31 anos, com um filho de 6 para criar, sem emprego fixo, morando de aluguel. O dinheiro que Geraldo tinha deixado ia durar no máximo 3 meses. Depois disso, eu não sabia o que seria de nós. Mas então, aconteceu algo que mudou tudo. A construtora responsável pela obra reconheceu a culpa no acidente. Não houve processo, não houve briga judicial. O advogado deles apareceu na minha porta 2 semanas depois do enterro com uma proposta de acordo. Uma indenização que, na época, me pareceu uma fortuna. Dinheiro suficiente para comprar uma casa, guardar uma reserva e ainda sobrar um pouco. Eu assinei os papéis sem pensar 2 vezes. O que eu sabia de lei, de direitos, de valores de mercado? Nada. Hoje sei que aquela indenização foi muito menor do que deveria ter sido. Que a construtora se aproveitou da minha ignorância e do meu desespero para fechar um acordo rápido e barato. Mas na época, aquele dinheiro me pareceu uma bênção. Uma tábua de salvação num mar de incertezas. A primeira coisa que fiz foi ligar para minha sogra, Dona Zilda. Ela era uma mulher simples que tinha criado 5 filhos sozinha depois que o marido foi embora, e que sabia mais sobre sobrevivência do que qualquer professor de economia. Contei sobre o dinheiro, perguntei o que ela achava que eu devia fazer. A resposta dela ficou gravada na minha memória para sempre. Marlene, escuta o que eu vou te dizer. Dinheiro na mão de viúva nova desaparece rápido. Sempre aparece um parente precisando de empréstimo, um golpista oferecendo negócio da China, uma tentação de gastar com besteira. Você vai piscar e não vai ter sobrado nada. Então faz o que eu fiz quando fiquei sozinha. Compra tijolo. Tijolo não some. Tijolo não pede dinheiro emprestado. Tijolo não engana a viúva. Compra um terreno, uma casa, qualquer coisa, mas compra tijolo. Eu segui o conselho dela ao pé da letra. Procurei um corretor de imóveis e disse que queria comprar um terreno. Ele me mostrou várias opções no centro, em bairros nobres, lugares bonitos e valorizados, mas eram todos caros demais. Com o dinheiro que eu tinha, só dava para comprar um pedacinho pequeno. Foi então que ele mencionou, quase como piada, um terreno grande numa região afastada. Era perto de onde hoje fica a Zona Norte, mas naquela época não era nada. Só mato, terra vermelha e umas casas esparsas. O terreno era enorme, quase 2.000 metros quadrados, mas custava uma fração do que custavam os outros. Todo mundo disse que eu era louca. Minha mãe disse que eu estava jogando dinheiro fora. Os vizinhos disseram que aquilo era fim de mundo, que nunca ia valorizar. Até o próprio corretor ficou surpreso quando eu disse que queria comprar. Mas eu olhei para aquele terreno e vi alguma coisa. Não sei explicar o quê. Talvez fosse intuição, talvez fosse a voz de Dona Zilda ecoando na minha cabeça. Mas eu senti que aquele lugar tinha futuro, que a cidade ia crescer, que o progresso ia chegar, que um dia aquele terreno ia valer muito mais do que eu paguei. Assinei a escritura, guardei o documento numa pasta de plástico e nunca mais falei sobre aquilo com ninguém. Com o resto do dinheiro, aluguei uma casa um pouco melhor para mim e para o Eduardo, e comecei a trabalhar. Acordava às 4 da manhã para fazer marmitas que vendia de porta em porta. Deixava o menino na escola às 7 e passava o dia inteiro empurrando um carrinho de feira pelas ruas do bairro, oferecendo quentinhas para comerciantes, trabalhadores, qualquer um que tivesse fome e alguns trocados. À noite, depois de buscar Eduardo na escola, fazer o jantar e ajudar com a lição de casa, eu ainda costurava para fora. Bainhas, ajustes, consertos, qualquer serviço que aparecesse, eu pegava. Nos fins de semana, fazia faxina em casas de família. Trabalhava de segunda a segunda, sem descanso, sem folga, sem um único dia para mim. Foram anos assim. Anos em que eu não comprei uma roupa nova para mim. Não fui ao cinema, não tirei férias. Tudo que eu ganhava ia para as despesas da casa e para a educação do Eduardo. Escola particular quando consegui uma bolsa parcial, cursinho preparatório,
faculdade de administração quando ele não passou na pública. Cada conquista dele foi paga com o suor do meu rosto e a dor das minhas costas. E enquanto isso, a cidade cresceu, exatamente como eu tinha sentido que aconteceria. Primeiro vieram as ruas asfaltadas, depois veio o comércio, as lojas, os supermercados. Depois vieram os prédios residenciais, os condomínios fechados, as empresas. Aquela região que era fim de mundo se transformou num dos endereços mais valorizados de Ribeirão Preto. Há 15 anos, quando Eduardo já estava formado e trabalhando, uma construtora me procurou. Queriam comprar meu terreno para construir um edifício comercial. Ofereceram um valor que me deixou sem fala. Era mais dinheiro do que eu jamais tinha sonhado ter na vida. Mas eu lembrei de Dona Zilda, lembrei do conselho dela, e em vez de vender, propus outra coisa. Eu disse para eles que entrava como sócia no empreendimento. Eles construíam o prédio, arcavam com todos os custos, e eu ficava com uma porcentagem do imóvel pronto. Eles riram da minha cara no início. Acharam que eu era uma velha boba que não entendia de negócios, mas eu insisti. Fui a advogados, pesquisei contratos, estudei meus direitos. Levou 6 meses de negociação, mas no final eles aceitaram. Não porque me respeitavam, mas porque queriam aquele terreno e eu era a única dona. O resultado foi um edifício comercial de 12 andares, num dos endereços mais nobres da cidade. Eu fiquei com 4 andares inteiros. 4 andares que alugo até hoje para empresas, escritórios, consultórios médicos, lojas. Uma renda mensal que daria para eu viver como rainha pelo resto dos meus dias. Mas eu nunca mudei meu jeito de viver. Continuei na mesma casa simples, no mesmo bairro popular. Continuei usando roupa de feira, tomando café com as vizinhas, frequentando a missa de domingo na igreja do bairro. Não comprei carro importado, não viajei para a Europa, não ostentei nada para ninguém. Não era por avareza, era por escolha. Eu gostava da minha vida simples. Gostava de conhecer os vizinhos pelo nome, de ir andando até a padaria, de sentar na calçada no fim da tarde para ver o sol se pôr. E também, confesso, eu queria ver quem me amava pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Eduardo nunca soube da real extensão do meu patrimônio. Sabia que eu tinha uns imóveis, mas achava que eram casinhas simples que eu alugava por mixaria. Nunca perguntou detalhes, nunca se interessou pela minha vida financeira. Conforme foi subindo na carreira, foi se interessando cada vez menos por qualquer coisa relacionada a mim. E aqui está a ironia que nem ele sabia. A empresa multinacional onde Eduardo trabalhava, onde ele conheceu Fernanda, onde construiu toda a sua carreira de sucesso, funcionava em 2 andares do meu prédio. Meu filho era funcionário de uma empresa que me pagava aluguel todo mês. Mas ele nunca fez essa conexão, porque o prédio estava registrado no nome de uma holding que eu criei há anos, por orientação do meu contador. Ele trabalhava, literalmente, debaixo do meu teto. E nunca soube. Foram anos vivendo essa vida dupla. Para o mundo, eu era a Dona Marlene, a velhinha simpática que vendia marmitas e fazia faxina. Para o meu contador e o gerente do banco, eu era uma das clientes mais discretas e mais sólidas da carteira. Ninguém desconfiava, ninguém imaginava. E eu gostava assim. Acompanhei de longe a carreira do meu filho. Cada promoção, cada conquista, cada passo que ele dava na direção de um mundo que eu nunca conheci. Eu tinha orgulho dele, tinha mesmo. Mas também percebia que a cada degrau que ele subia, mais distante ficava de mim. As visitas foram ficando raras, as ligações mais curtas, os abraços mais frios. Quando Eduardo me apresentou Fernanda pela primeira vez, eu senti um frio na espinha. Não sei explicar o porquê. Ela era bonita, educada, bem vestida, filha de empresários, formada em marketing, cheia de planos grandiosos. Mas tinha algo nos olhos dela que me incomodava. Uma frieza calculista, um jeito de avaliar as pessoas como se estivesse medindo quanto valiam. Como se todo mundo fosse uma transação, um negócio, uma oportunidade. Ela veio na minha casa apenas uma vez. Olhou para as paredes simples, para os móveis antigos, para a minha roupa de dona de casa, e eu vi o julgamento passar pelo rosto dela como uma sombra. Recusou o café que ofereci, ficou menos de 20 minutos e nunca mais voltou. Depois daquele dia, Eduardo passou a me visitar cada vez menos. Quando vinha, parecia constrangido, desconfortável.
como se a minha casa fosse um lembrete incômodo de onde ele tinha vindo, de quem ele realmente era por baixo dos ternos italianos e dos sapatos de couro. O noivado foi anunciado sem que eu fosse consultada. O casamento foi marcado sem que eu fosse incluída nos preparativos. O convite chegou pelo correio, como se eu fosse uma colega distante do trabalho. E eu engoli tudo, porque era meu filho, porque eu o amava, porque achava que o amor de mãe tinha que aguentar qualquer coisa. Achava que se eu fosse paciente, se eu não reclamasse, se eu continuasse sendo a mãe perfeita que sempre fui, um dia ele ia voltar a me enxergar. Um dia ia perceber tudo o que eu tinha feito por ele. Um dia ia ter vergonha de ter tido vergonha de mim. Que ilusão! Mas sentada naquele banco de praça, depois de ser chamada de velha mendiga e expulsa do casamento do meu próprio filho, eu finalmente entendi uma coisa que deveria ter entendido há muito tempo. Amor de mãe não significa aceitar humilhação. Amor próprio não é egoísmo. E dignidade não é algo que a gente pode trocar por migalhas de afeto. A limusine de Dona Aparecida estava chegando. E junto com ela, a verdade que eu tinha escondido por tanto tempo. Estava na hora de todos saberem quem era a velha mendiga. Eu preciso contar uma coisa que não contei antes. Sobre Dona Aparecida, sobre o plano que a gente fez, sobre como eu não cheguei naquele casamento completamente despreparada para o que poderia acontecer. Dona Aparecida é minha vizinha há 32 anos. Ela se mudou para a casa ao lado da minha quando Eduardo ainda era criança, logo depois que eu comprei aquele terreno no fim de mundo. Naquela época, éramos as duas únicas mulheres sozinhas naquela rua de terra batida. Ela tinha acabado de se separar de um marido que bebia demais, eu tinha acabado de perder o meu para um acidente. A gente se reconheceu na dor uma da outra. Com o tempo, Aparecida se tornou mais do que vizinha. Se tornou amiga, confidente, a irmã que eu nunca tive. Foi ela quem cuidou do Eduardo quando eu precisava trabalhar até tarde. Foi ela quem me emprestou dinheiro no mês em que as marmitas não venderam. Foi ela quem segurou minha mão no dia em que eu assinei o contrato com a construtora, tremendo de medo de estar fazendo besteira. E foi ela também, a única pessoa no mundo que sabia de tudo. Do terreno, do prédio, da holding, dos 4 andares. Aparecida nunca contou para ninguém. Guardou meu segredo como se fosse dela. Uma semana antes do casamento, eu apareci na casa dela com o convite na mão e o coração apertado. Mostrei para ela o envelope que tinha chegado pelo correio. Mostrei a mesa onde eu tinha sido colocada, lá no fundo do salão, junto com gente que nem conhecia meu filho direito. Contei sobre o jantar de noivado, para o qual não fui convidada, sobre as reuniões de preparação das quais fui excluída, sobre os olhares de desprezo que Fernanda me lançava cada vez que nos cruzávamos. Aparecida ouviu tudo em silêncio, com aquela expressão séria que ela faz quando está pensando. Quando terminei de falar, ela foi até o quarto e voltou com uma mala vazia. Marlene, escuta o que eu vou te dizer. Eu conheço gente como essa Fernanda. Conheço esse tipo de família que mede as pessoas pelo tamanho da conta bancária. Eles não vão te tratar bem nesse casamento. Pode ser que eu esteja errada, pode ser que não aconteça nada. Mas por via das dúvidas, eu quero que você traga suas melhores roupas e deixe aqui comigo. Eu tentei argumentar. Disse que estava exagerando, que não ia precisar. Mas ela insistiu. Traz o vestido bonito que você comprou naquela viagem a São Paulo e nunca usou. Traz o broche de pérolas da sua mãe. Traz seus sapatos de salto. Deixa tudo aqui. Se der tudo certo, você vem buscar depois e a gente ri da minha paranoia. Mas se der errado, você vai ter uma opção. Eu trouxe. O vestido verde esmeralda de seda que eu tinha comprado numa viagem a São Paulo. O broche de pérolas que tinha sido da minha mãe, a única joia de verdade que ela me deixou. Os sapatos de salto que eu usava nas reuniões com meu contador. E combinei com a Aparecida que ela ficaria de sobreaviso no dia do casamento. Também deixei agendado um motorista de limusine. Paguei adiantado para ele ficar disponível a tarde inteira. Aparecida achou que eu estava sendo dramática. Eu também achei, mas aquele instinto de mãe me dizia que era melhor estar preparada. E agora, sentada naquele banco de praça, olhando para a igreja onde meu filho estava se casando sem mim, eu agradecia por ter ouvido aquela voz. 40 minutos depois da minha ligação,
o carro de Aparecida parou na esquina da praça. Ela desceu correndo, com a mala na mão e os olhos cheios de uma fúria que eu raramente via nela. Eu sabia, Marlene. Eu sabia que aquela cobra ia aprontar alguma. Me conta tudo. Contei. Contei sobre o segurança, sobre os gritos de Fernanda, sobre as palavras que ainda ecoavam na minha cabeça. Velha mendiga. Contei sobre o silêncio de Eduardo, sobre a mão dele apertando meu braço, sobre o pedido para que eu fosse embora. Contei tudo, do começo ao fim, com a voz mais firme do que eu esperava. Quando terminei, Aparecida ficou em silêncio por um momento. Depois abriu a mala e tirou de lá o vestido verde esmeralda, cuidadosamente dobrado em papel de seda. Você vai voltar lá, ela disse. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Vou, respondi. E vai mostrar para aquela gente quem você é de verdade. Vou. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de cumplicidade. Então vamos te arrumar, amiga. A festa mal começou. Me troquei no banco de trás do carro dela, com Aparecida, segurando uma toalha na janela para me dar privacidade. Tirei o vestido azul marinho simples que eu tinha comprado na promoção e vesti a seda verde esmeralda que deslizou pelo meu corpo como água. Prendi meu cabelo com o broche de pérolas da minha mãe, sentindo o peso familiar daquela joia contra a nuca. Calcei os sapatos de salto e retoquei a maquiagem com os produtos que Aparecida tinha trazido. Quando saí do carro, ela me olhou de cima a baixo e seus olhos se encheram de lágrimas. Marlene, você está linda. Parece uma rainha. Eu não me sentia uma rainha. Me sentia uma mãe com o coração partido. Mas também me sentia, pela primeira vez em muito tempo, dona das minhas próprias escolhas. A limusine chegou pontualmente, como eu tinha combinado. Era um carro preto, elegante, desses que chamam a atenção por onde passam. O motorista, um senhor educado chamado Seu Jorge, abriu a porta para mim com uma reverência discreta. Para onde, dona Marlene? Para a igreja, e depois para o salão de festas ao lado. Ele assentiu sem fazer perguntas. Aparecida apertou minha mão uma última vez antes de eu entrar. Vai lá mostrar para eles, amiga, e não abaixa a cabeça para ninguém. O trajeto até o salão durou menos de 5 minutos. Dentro da bolsa, além da maquiagem, havia uma pasta com documentos, a escritura do prédio, o contrato de locação com a empresa onde Eduardo trabalhava, e uma carta que eu tinha escrito há meses, numa noite de insônia. Uma carta onde eu explicava tudo: o terreno, a negociação, a holding, os 4 andares. Também havia uma notificação formal de não renovação do contrato de locação. A empresa onde Eduardo trabalhava ocupava 2 andares do meu prédio. O contrato vencia em 3 meses, e eu tinha decidido que não ia renovar. A limusine parou na frente do salão de festas. Através do vidro, eu podia ver a movimentação lá dentro. A cerimônia já tinha acabado. Os convidados estavam se acomodando para a recepção. Garçons circulavam com bandejas de champanhe, um quarteto de cordas tocava música suave, e no centro de tudo, Fernanda e Eduardo posavam para fotos com aquele sorriso ensaiado que casais usam em casamentos. Seu Jorge deu a volta no carro e abriu minha porta. Boa sorte, dona Marlene, ele disse baixinho. Eu agradeci com um aceno de cabeça e desci. O efeito foi imediato. Uma limusine preta parando na frente do salão chamou a atenção de todo mundo. Os seguranças se aproximaram, mas mantiveram distância respeitosa. Afinal, quem chega de limusine não costuma ser barrado. Eu caminhei pelo tapete vermelho com passos lentos e seguros. O vestido verde esmeralda brilhava sob as luzes do entardecer. O broche de pérolas capturava reflexos dourados. Eu não olhava para os lados. Apenas andava, com a postura de quem sabe exatamente quem é. Entrei no salão e o burburinho diminuiu. Vi rostos conhecidos me olhando sem reconhecer. Vi os mesmos colegas de Eduardo que tinham assistido minha humilhação, agora franzindo a testa, confusos. E então Fernanda me viu. Ela estava no centro do salão, segurando o buquê de rosas brancas, posando para mais uma foto. O fotógrafo estava prestes a clicar quando ela virou o rosto na minha direção. Nossos olhos se encontraram. Eu vi o exato momento em que ela me reconheceu. Primeiro foi a confusão, depois o choque. A cor sumiu do rosto dela. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. E então,
Num gesto que eu vou lembrar pelo resto da minha vida, as mãos dela simplesmente se abriram. O buquê caiu no chão. As rosas brancas se espalharam pelo mármore. O fotógrafo abaixou a câmera. Um silêncio estranho começou a se espalhar pelo salão. Eduardo, que estava de costas conversando com alguém, virou para ver o que tinha acontecido. Viu o buquê no chão. Viu Fernanda paralisada. Seguiu o olhar dela até encontrar o meu e engasgou com o champanhe que estava bebendo. Eu continuei andando. Um passo de cada vez, firme, constante. O salão inteiro tinha parado para olhar agora. 300 pessoas, prendendo a respiração, tentando entender o que estava acontecendo. Quem era aquela mulher? Por que a noiva tinha largado o buquê? Por que o noivo estava tossindo como se tivesse visto um fantasma? Parei a 3 passos de Fernanda. Ela ainda não tinha se movido. Ainda não tinha conseguido formar uma frase. Os olhos dela iam do meu rosto para o meu vestido, do vestido para o broche, do broche para os sapatos, como se estivesse tentando fazer as peças de um quebra-cabeça se encaixarem. Foi ela quem quebrou o silêncio primeiro. A voz saiu esganiçada, quase irreconhecível. Dona Marlene? Como a senhora... Eu não respondi à pergunta. Em vez disso, tirei da bolsa o envelope que tinha preparado e estendi na direção de Eduardo. Filho, eu disse com a voz clara e firme, alta o suficiente para que as pessoas ao redor ouvissem. Eu vim aqui para te dar meu presente de casamento. Não é o presente que você esperava, mas é o presente que você merece. Eduardo pegou o envelope com as mãos tremendo. Abriu. Tirou os documentos e a carta. Começou a ler. Eu observei o rosto dele enquanto as palavras faziam sentido. Vi a confusão dar lugar ao choque. Vi o choque dar lugar a algo que eu nunca tinha visto nos olhos do meu filho antes. Medo. Fernanda arrancou os papéis da mão dele. Começou a ler, os olhos correndo pelas linhas. Quando chegou na parte sobre a holding, sobre os 4 andares, sobre o fato de que a empresa onde Eduardo trabalhava funcionava num imóvel meu, ela empalideceu. E quando chegou na notificação de não renovação, começou a gritar. Isso não pode ser verdade. Eduardo, isso é mentira. Você não pode deixar ela fazer isso. O pai dela, um homem corpulento de cabelos grisalhos, se aproximou. Tomou os documentos e começou a examinar com olhos de quem entende de negócios. Eu fiquei em silêncio, esperando, deixando que a verdade falasse por si mesma. Quando o pai de Fernanda terminou de ler, ele me olhou com uma expressão que misturava surpresa e algo parecido com respeito relutante. A senhora é a proprietária do edifício Monteiro? Ele perguntou. De 4 andares dele, respondi. Os 2 mais altos, que têm a melhor vista da cidade. E mais 2 no meio, onde funciona a empresa que emprega meu filho. O silêncio que se seguiu foi absoluto. 300 pessoas sem respirar. Fernanda me olhou com os olhos cheios de lágrimas de raiva. A senhora não pode fazer isso. Aquele é o emprego do Eduardo. A empresa vai ter que se mudar, vai perder clientes, ele pode até perder o cargo. A senhora não pode destruir a vida do seu próprio filho. Eu dei um passo na direção dela. Um único passo, mas que fez ela recuar instintivamente. Destruir a vida dele? Repeti. Minha filha, eu construí a vida dele, tijolo por tijolo, marmita por marmita. Enquanto você estava em colégio suíço, aprendendo a olhar para as pessoas de cima, eu acordava às 4 da manhã para garantir que meu filho tivesse o que comer. Virei para Eduardo. Você me chamou de constrangimento. Sua noiva me chamou de velha mendiga. E vocês acharam que podiam me humilhar e eu ia simplesmente voltar chorando. Dei mais um passo na direção dele. Mas sabe o que vocês esqueceram? Esqueceram de onde você veio. Esqueceram quem te carregou quando você não sabia andar. Minha voz não tremeu. Meus olhos não lacrimejaram. Eu sou sua mãe, Eduardo, e mendiga é quem vive de aparências, não quem constrói impérios em silêncio. Virei as costas e comecei a caminhar em direção à saída. Atrás de mim, ouvi Fernanda começar a gritar algo. Ouvi Eduardo chamar meu nome, ouvi o burburinho dos convidados explodindo em comentários. Mas não parei, não olhei para trás. Seu Jorge já estava com a porta da limusine aberta quando saí do salão. Para casa, dona Marlene? Entrei no carro e sentei. Respirei fundo pela primeira vez desde que tinha descido ali. Para casa, seu Jorge. Meu trabalho aqui está feito.
Enquanto a limusine se afastava, eu vi pelo retrovisor Fernanda ajoelhada no chão do salão, tentando juntar as pétalas do buquê destruído. Eduardo estava parado ao lado dela, mas não a ajudava. Ele olhava na direção do carro com uma expressão que eu não conseguia decifrar. E pela primeira vez naquele dia, eu sorri. Os dias que se seguiram ao casamento foram os mais silenciosos da minha vida. Não um silêncio ruim, daqueles que sufocam. Um silêncio de reconstrução, de respirar fundo, de deixar a poeira baixar antes de ver o que sobrou. Fiquei em casa, na minha casa simples de sempre, tomando café com Aparecida na varanda, assistindo novela à noite, fazendo as coisas que sempre fiz. Não liguei para ninguém, não procurei saber de nada. Se alguém quisesse me encontrar, sabia onde eu morava. Foi Aparecida quem me trouxe as primeiras notícias. Ela tinha uma sobrinha que trabalhava num salão de beleza frequentado pelas madames da cidade, e naquele tipo de lugar as fofocas corriam mais rápido que água de chuva em bueiro. Segundo ela, o casamento de Eduardo e Fernanda tinha virado o assunto do mês em Ribeirão Preto. Todo mundo comentava sobre a cena no salão, sobre a sogra que chegou de limusine, sobre o buquê que caiu no chão, sobre os documentos que provavam que a velha mendiga era dona de um patrimônio maior do que a família da noiva. Eu deixava as pessoas falarem. Apenas continuava a minha vida, esperando o próximo capítulo se desenrolar. Não demorou muito. 3 semanas depois do casamento, a empresa onde Eduardo trabalhava recebeu oficialmente a notificação de não renovação do contrato. Meu advogado me contou que houve pânico na diretoria. Aquele endereço era estratégico para eles. Ficava no coração comercial da cidade. Tinha estacionamento próprio e fácil acesso. Encontrar outro imóvel com as mesmas características pelo mesmo preço seria praticamente impossível. Tentaram negociar. O diretor financeiro ligou para meu advogado, oferecendo aumentar o valor do aluguel em 30%. Depois em 50%, depois em 70%. Mas eu tinha dado instruções claras. Não havia negociação. O contrato não seria renovado e ponto final. Quando entenderam que eu não ia voltar atrás, começaram a procurar alternativas. Mas o mercado imobiliário de Ribeirão Preto não tinha nada que se comparasse. Os imóveis disponíveis ou eram menores demais, ou ficavam em regiões menos privilegiadas, ou custavam o dobro do que eles pagavam para mim. A empresa começou a perder clientes. Alguns dos contratos mais importantes dependiam justamente da localização central e do prestígio do endereço. Quando os parceiros comerciais souberam da mudança iminente, começaram a repensar suas associações. Eduardo, que ocupava um cargo de gerência, viu seu mundo desmoronar. Primeiro perdeu a sala individual que tinha conquistado depois de anos de trabalho. Depois, perdeu a equipe que coordenava, redistribuída para outros setores. Por fim, foi chamado para uma conversa com o diretor de recursos humanos. Não foi demitido. Seria humilhação demais para um funcionário que estava há anos na empresa. Mas foi rebaixado para uma função administrativa, com salário reduzido pela metade e sem nenhuma perspectiva de crescimento. A justificativa oficial foi reestruturação. A verdade, todo mundo sabia. Fernanda não lidou bem com a situação. Nada bem. Ela tinha casado com a expectativa de uma vida de luxo e estabilidade. O apartamento que eles compraram juntos, financiado em 30 anos, tinha prestações que dependiam do salário anterior de Eduardo. O carro importado que ela dirigia tinha parcelas que não cabiam mais no orçamento. O padrão de vida que ela exibia nas redes sociais virou uma fantasia impossível de manter. As brigas começaram. Aparecida me contava, sempre com aquele ar de quem não aprova a fofoca, mas não resiste a compartilhar, que os vizinhos do prédio de Eduardo ouviam discussões quase toda noite. Gritos, choro, portas batendo. O casamento dos sonhos tinha virado um pesadelo em menos de 2 meses. Fernanda culpava Eduardo por não ter me mantido longe do casamento. Eduardo culpava Fernanda por ter me chamado de mendiga na frente de todo mundo. Os dois culpavam a mim por ter destruído a vida deles. Mas nenhum dos dois, em nenhum momento, parou para pensar que talvez a culpa fosse de quem tratou uma mãe como lixo. 4 meses depois do casamento, Eduardo apareceu na minha porta. Eu estava na cozinha preparando um café quando ouvi a campainha. Aparecida, que tinha vindo me fazer companhia naquela tarde, foi atender.
Ouvi a voz dela, surpresa, e depois passos no corredor. Quando Eduardo entrou na cozinha, eu quase não o reconheci. Ele tinha emagrecido pelo menos 10 quilos. O rosto estava abatido, com olheiras fundas e uma barba por fazer que ele jamais teria deixado crescer antes. As roupas, que sempre foram impecáveis, estavam amarrotadas e sem brilho. Parecia ter envelhecido 10 anos em 4 meses. Mãe, ele disse. A voz saiu rouca, como se ele não falasse há dias. Eu não respondi. Apenas continuei preparando o café, medindo o pó com cuidado, colocando água no coador. Deixei o silêncio falar por mim. Ele ficou parado na porta da cozinha, sem saber o que fazer. Aparecida se retirou discretamente, murmurando algo sobre ir regar as plantas. Eduardo e eu ficamos sozinhos. Mãe, eu preciso conversar com você. Continuei em silêncio. Peguei 2 xícaras do armário, coloquei na mesa, servi o café. Só então olhei para ele e fiz um gesto indicando a cadeira. Ele sentou. Pegou a xícara com as mãos tremendo, mas não bebeu. Ficou olhando para o líquido escuro como se procurasse as palavras ali dentro. Eu vim pedir desculpas. Esperei. Eu sei que o que aconteceu no casamento foi horrível. Eu sei que eu devia ter te defendido. Eu sei que eu fui covarde, que eu fui fraco, que eu deixei a Fernanda te tratar daquele jeito sem fazer nada. Continuei em silêncio. Ele precisava falar, e eu precisava ouvir. Mas, mãe, você também não precisava ter feito o que fez. Não precisava ter me humilhado na frente de todo mundo. Não precisava ter destruído meu emprego, meu casamento, minha vida inteira. Ah, então era isso. Coloquei minha xícara na mesa com cuidado e olhei diretamente nos olhos dele. Os mesmos olhos que eu conhecia desde que ele era um bebê. Os mesmos olhos que um dia me olharam com amor incondicional, antes de aprenderem a me olhar com vergonha. Eduardo, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu não tivesse aquele prédio, se eu fosse realmente só uma velha que vende marmita, você teria vindo aqui pedir desculpas? Ele hesitou. Foi só um segundo, mas foi o suficiente. Claro que sim, mãe. Você é minha mãe. Então por que você não veio antes? Por que esperou 4 meses? Por que só apareceu agora, depois de perder o emprego e estar brigando com a Fernanda todo dia? O rosto dele ficou vermelho. Ele abriu a boca para responder, mas eu levantei a mão. Eu vou te dizer por quê. Porque você não veio pedir desculpas. Você veio pedir que eu mude de ideia sobre o contrato. Você veio porque está desesperado, não porque está arrependido. Não é verdade, mãe. Eu estou arrependido, sim. Arrependido do quê, exatamente? De ter me tratado como invisível durante anos? De ter deixado sua noiva me chamar de mendiga? De ter me mandado embora do seu casamento como se eu fosse uma penetra? Ele não respondeu. Ou arrependido de ter descoberto que a mãe que você desprezava era mais do que você imaginava? Arrependido de ter apostado no cavalo errado? Mãe, não é assim. É assim sim, Eduardo. É exatamente assim. Levantei da mesa e fui até a janela. Lá fora, o sol da tarde pintava o céu de laranja. O mesmo sol que brilhava quando eu carregava Eduardo no colo, quando ele era pequeno demais para ter vergonha de mim. Você sabe qual foi o dia mais feliz da minha vida? Foi quando você nasceu. Eu olhei para aquele bebê e jurei que ia fazer qualquer coisa para te dar uma vida melhor do que a que eu tive. E eu fiz. Trabalhei até minhas mãos sangrarem. Abri mão de tudo que era meu. Vivi anos usando a mesma roupa para você poder ter uniforme novo. Virei para olhar para ele. E sabe qual foi o dia mais triste? Não foi quando seu pai morreu, embora isso tenha me destruído. Foi quando eu percebi que meu filho tinha vergonha de mim. Que o menino que eu criei com tanto sacrifício me via como um constrangimento. Eduardo abaixou a cabeça. Vi uma lágrima escorrer pelo rosto dele, mas não me comovi. Eu tinha chorado lágrimas demais por causa daquele homem. Mãe, eu errei. Eu sei que errei. Mas você também errou. Você destruiu minha vida para se vingar. Não, Eduardo. Eu não destruí sua vida. Eu apenas parei de sustentá-la. Tem uma diferença muito grande entre as duas coisas. Voltei para a mesa e sentei na frente dele. Aquele contrato de aluguel estava abaixo do preço de mercado. Você sabe por quê? Porque quando eu descobri que a empresa onde você trabalhava era minha inquilina, eu quis te ajudar. Mesmo sem você saber, mesmo sem você merecer, eu quis facilitar as coisas para você.
Baixei o valor, renovei sem reajuste, fiz tudo o que podia fazer sem me revelar. Eu não sabia, mãe. Claro que não sabia. Você nunca se interessou em saber nada sobre a minha vida. Nunca perguntou como eu estava, como eu me sustentava, se eu precisava de alguma coisa. Você só aparecia quando precisava de algo. E quando não precisava, eu era invisível. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. O que você quer que eu faça, mãe? Eu não quero que você faça nada, Eduardo. Essa é a questão. Eu passei a vida inteira fazendo coisas por você, sem esperar nada em troca. E você passou a vida inteira achando que isso era obrigação minha, não amor. Levantei novamente e fui até o armário. Tirei de lá uma pasta que eu tinha guardado semanas antes, esperando por esse momento. Aqui dentro tem uma proposta. Um empréstimo para você abrir seu próprio negócio. Não é presente, é empréstimo mesmo, com contrato e tudo. Você paga de volta quando puder, com juros justos. Eu não vou te dar dinheiro de graça, mas vou te dar uma chance de recomeçar. Coloquei a pasta na mesa, na frente dele. Mas tem uma condição. Você vai ter que construir isso com suas próprias mãos, do zero, como eu fiz. Vai ter que acordar cedo, trabalhar até tarde, suar a camisa. E vai ter que fazer isso sem a Fernanda do seu lado, porque aquela mulher não te ama. Ela ama o que você podia oferecer. E quando isso acabou, o amor dela também acabou. Eduardo olhou para a pasta sem tocá-la. E se eu não aceitar? Então você vai embora dessa casa e segue sua vida como puder. Eu vou continuar sendo sua mãe, porque isso ninguém pode tirar de mim. Mas não vou mais me humilhar por você. Não vou mais implorar por migalhas de atenção. Não vou mais fingir que está tudo bem quando não está. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Eu vi as engrenagens girando na cabeça dele, pesando opções, calculando riscos. O filho que eu criei sempre foi bom com números. Finalmente ele pegou a pasta, abriu, leu os documentos com atenção. Por que você está fazendo isso, mãe? Depois de tudo que eu fiz? Porque você é meu filho. E porque eu acredito que ainda existe, em algum lugar dentro de você, o menino que um dia me fez cartão de Dia das Mães com papel crepom. O menino que me abraçava quando tinha medo de trovão. O menino que eu amei antes de você aprender a ter vergonha de mim. Levantei e fui até a porta da cozinha. Mas eu preciso que você entenda uma coisa, Eduardo. Essa é a última chance que eu te dou. Se você pegar esse dinheiro e continuar me tratando como tratava antes, acabou. Não vai ter mais conversa, não vai ter mais oportunidade. Eu vou seguir minha vida e você vai seguir a sua, e a gente vai ser apenas duas pessoas que dividem um sobrenome. Ele levantou da cadeira, ainda segurando a pasta. Eu preciso pensar, mãe. Pense o tempo que precisar. A porta vai estar aberta quando você decidir. Eduardo foi embora naquela tarde carregando a pasta e um peso que eu esperava que fosse o começo de alguma coisa. Não sabia se ele ia aceitar minha proposta ou não. Não sabia se nosso relacionamento tinha salvação. Não sabia de muita coisa, mas sabia de uma. Eu tinha feito minha parte. O resto era com ele. Aparecida voltou, depois que ouviu a porta da frente fechar. Me encontrou na varanda, olhando para o céu que escurecia. Como foi? Ela perguntou. Plantei uma semente. Agora é esperar para ver se nasce alguma coisa ou se o terreno estava seco demais. Ela sentou do meu lado e segurou minha mão. Você fez a coisa certa, Marlene. Eu sei, mas fazer a coisa certa nem sempre significa que vai dar certo. Ficamos ali em silêncio, duas amigas velhas olhando a noite chegar, esperando pelo próximo capítulo de uma história que ainda não tinha terminado. Eduardo levou 3 semanas para me dar uma resposta. 3 semanas em que eu acordava todo dia olhando para o telefone, esperando uma ligação que não vinha. 3 semanas em que Aparecida me fazia companhia na varanda, fingindo que não estava preocupada comigo, enquanto eu fingia que não estava preocupada com ele. Eu não liguei, não mandei mensagem, não fui atrás. Se tem uma coisa que aqueles meses tinham me ensinado, era que eu não podia mais correr atrás de quem não queria ser alcançado. Eduardo sabia onde me encontrar. A decisão tinha que ser dele. Numa terça-feira de manhã, ouvi o barulho de um carro parando na frente de casa. Não era o carro importado que ele costumava dirigir. Era um carro popular, desses de trabalho, com algumas marcas de uso. Eduardo desceu segurando uma sacola de padaria e caminhou até minha porta. Quando abri, ele estendeu a sacola na minha direção. Trouxe pão de queijo. Lembrei que você gosta do da padaria São José. Eu olhei para ele,
depois para a sacola, depois para ele de novo. O rosto ainda estava abatido, mas tinha algo diferente nos olhos, algo que eu não via há muito tempo. Parecia humildade. Entra, eu disse. Vou fazer café. Sentamos na cozinha, no mesmo lugar onde tínhamos conversado semanas antes. Mas dessa vez, o silêncio não era pesado. Era apenas silêncio, do tipo que existe entre pessoas que ainda estão aprendendo a se reencontrar. Eu assinei os papéis do divórcio ontem, ele disse, sem me olhar. Fernanda foi embora há 2 semanas. Voltou para a casa dos pais. Eu não disse nada. Apenas esperei. Ela disse que eu não era o homem que ela pensou que tinha casado, que eu tinha destruído a vida dela, que eu era um fracasso, que ela se arrependia de ter me conhecido. Ele deu um riso amargo. Engraçado como as pessoas mostram quem realmente são quando as coisas ficam difíceis. E como você está? Ele finalmente me olhou. Os olhos estavam marejados, mas ele não chorou. Aliviado, se eu for honesto. Eu passei esses meses todos brigando com ela, ouvindo reclamações, sendo culpado por tudo. E em algum momento eu percebi que a gente nunca tinha sido um casal de verdade. A gente era um acordo. Ela queria o status, eu queria a validação. Nenhum dos dois queria o outro. Servi mais café para ele. Era o máximo de conforto que eu podia oferecer naquele momento. E você pensou sobre a proposta? Ele assentiu. Tirou do bolso a pasta que eu tinha dado para ele, agora amassada de tanto ser aberta e fechada. Eu li isso umas 50 vezes. Mostrei para um advogado, para ter certeza de que eu estava entendendo direito. E fiquei pensando por que você faria isso. Por que me dar uma chance depois de tudo que eu fiz? E chegou em alguma conclusão? Cheguei. Ele respirou fundo. Porque você é minha mãe. E porque mãe de verdade não desiste do filho, mesmo quando o filho merece ser abandonado. As palavras ficaram suspensas no ar entre nós. Eu senti algo apertar no meu peito, mas mantive a compostura. Eduardo, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não estou te dando essa chance porque você merece. Estou te dando porque eu acredito que você pode mudar. Mas acreditar não é a mesma coisa que ter certeza. Você vai ter que me provar, dia após dia, que eu não errei em apostar em você. Eu sei, mãe. E vai ser difícil. Vai ser muito mais difícil do que você imagina. Você vai ter que trabalhar de verdade, com as próprias mãos, sem ninguém para te carregar. Vai ter que acordar cedo, dormir tarde e muitos dias vai se perguntar se vale a pena. Eu sei. Você sabe mesmo? Porque você nunca trabalhou assim na vida. Você sempre teve alguém segurando sua mão, facilitando seu caminho. Primeiro eu, depois a empresa, depois a Fernanda e a família dela. Você nunca construiu nada do zero. Ele abaixou a cabeça, mas não discordou. Pois é isso que você vai fazer agora, construir do zero. E eu vou estar aqui para te apoiar, mas não para te salvar. Se você cair, eu ajudo a levantar. Mas se você desistir, acabou. Eu não vou desistir, mãe. Veremos. Eduardo aceitou a proposta naquele dia. Assinamos o contrato de empréstimo na mesa da minha cozinha, com Aparecida como testemunha. Não era uma quantia enorme, mas era o suficiente para ele começar algo pequeno. Ele escolheu abrir uma lanchonete. Não num bairro nobre, não num shopping center. No mesmo bairro onde eu o criei, onde ele andava de bicicleta quando era menino, onde os vizinhos ainda lembravam do garoto magricela que ajudava a mãe a carregar as quentinhas. A lanchonete ficava numa esquina movimentada, perto de um ponto de ônibus. Era um espaço pequeno, com balcão de inox, algumas mesas de plástico e uma cozinha apertada nos fundos. Nada de luxo, nada de ostentação. Apenas um lugar honesto para servir comida honesta. Eu fui na inauguração. Cheguei cedo antes de abrir. E encontrei Eduardo de avental, fritando os primeiros salgados do dia. Ele estava suado, com farinha no cabelo e um sorriso nervoso no rosto. O que você acha, mãe? Olhei ao redor. As paredes ainda precisavam de uma pintura melhor. As cadeiras eram de segunda mão. E o letreiro da fachada tinha sido feito à mão por ele mesmo. Mas estava limpo. Estava organizado. E tinha um cheiro bom de café fresco e massa folhada. Acho que seu pai ia ter orgulho, eu disse. Vi os olhos dele se encherem de lágrimas, mas ele se controlou. Apenas assentiu e voltou para a fritadeira. Aquele foi o começo de uma jornada longa. Nos primeiros meses, a lanchonete quase não dava lucro.
Eduardo trabalhava 12, 14 horas por dia, fazendo de tudo. Cozinhava, atendia, limpava, fechava o caixa. Muitas noites ele chegava em casa exausto demais até para comer. Mas ele não desistiu. E aos poucos, as coisas começaram a melhorar. Os vizinhos do bairro, que ainda lembravam da dona Marlene e suas marmitas, começaram a aparecer. Primeiro por curiosidade, depois por hábito. O café de Eduardo era bom, os salgados eram fartos e ele tratava todo mundo pelo nome, como gente, não como cliente. 1 ano depois da inauguração, a lanchonete já tinha fila no horário de almoço. Eduardo contratou 2 funcionários e começou a pagar as parcelas do empréstimo antes do prazo. Não era rico, não ia ficar milionário vendendo coxinha, mas era dono do próprio nariz, do próprio suor, da própria história. E toda semana, sem falta, ele aparecia na minha casa para tomar café. No começo, as visitas eram estranhas. A gente não sabia direito como conversar, o que dizer, como preencher os silêncios. Anos de distância tinham criado um abismo entre nós, e pontes não se constroem da noite para o dia. Mas a gente foi tentando. Ele me contava sobre a lanchonete, sobre os clientes, sobre os desafios de ser dono de um negócio. Eu contava sobre minhas coisas, sobre as amigas do grupo de terceira idade, sobre as novelas que eu estava assistindo. Conversas pequenas, sem profundidade, mas que aos poucos foram criando um novo terreno entre nós. Teve um dia, uns 8 meses depois que ele abriu a lanchonete, que ele chegou na minha casa com uma expressão diferente. Sentou na cozinha, aceitou o café, mas ficou em silêncio por um longo tempo. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que você nunca me contou sobre o prédio? Sobre o dinheiro? Por que escondeu isso de mim a vida toda? Eu suspirei. Sabia que essa pergunta viria em algum momento. Porque eu queria saber se você me amava pelo que eu era, não pelo que eu tinha. E durante muito tempo, eu tive medo da resposta. E agora? Agora você sabe? Olhei para ele. Para aquele homem de 40 e poucos anos, com as mãos calejadas de trabalho, com olheiras de quem acorda às 5 da manhã, com a humildade de quem finalmente aprendeu o valor das coisas. Agora eu sei que você está aprendendo a me amar pelo que eu sou. E isso, meu filho, vale mais do que qualquer prédio. Ele não disse nada. Apenas se levantou, deu a volta na mesa e me abraçou. Um abraço de verdade, apertado, do tipo que ele não me dava desde que era criança. Ficamos assim por um tempo, mãe e filho, finalmente se reconhecendo depois de anos perdidos. Hoje, 3 anos depois daquele casamento, eu posso dizer que minha vida é diferente. Não melhor, nem pior. Apenas diferente. Eduardo e eu temos uma relação que nunca tivemos antes. Ele vem me visitar toda semana, às vezes traz comida da lanchonete, às vezes só vem para conversar. A gente discorda de muita coisa, briga de vez em quando, mas sempre faz as pazes, como família de verdade faz. Ele conheceu uma moça há alguns meses. Uma professora da escola do bairro, simples, de família humilde, que conheceu ele como cliente da lanchonete. Não sei se vai dar em alguma coisa, mas pela primeira vez eu vejo meu filho interessado em alguém pelo que a pessoa é, não pelo que representa. Fernanda, soube por terceiros, casou de novo, com um empresário de São Paulo, mais velho, mais rico. Fez uma cerimônia ainda maior que a primeira, postou fotos em todas as redes sociais. Não me afeta mais. Aquela mulher faz parte de um capítulo da minha vida que eu já encerrei. Quanto a mim, continuo na minha casa simples, com minhas roupas de feira, com meu café na varanda com Aparecida, o prédio continua gerando renda, os inquilinos continuam pagando aluguel e eu continuo vivendo do jeito que sempre vivi, porque descobri que felicidade não tem a ver com quanto dinheiro você tem no banco. Tem a ver com quem você é quando ninguém está olhando. Às vezes, quando estou sozinha à noite, eu penso naquele dia na porta da igreja. Penso na humilhação, na dor, no silêncio do meu filho. E sinto uma coisa estranha: gratidão. Porque foi aquele dia que me acordou. Foi aquela dor que me fez perceber que eu tinha passado a vida inteira me diminuindo para caber nos espaços que os outros me deixavam. E foi aquela humilhação que me deu forças para finalmente dizer: basta. Eu aprendi que amor de mãe é infinito, mas respeito próprio também precisa ser. Que a gente pode perdoar sem esquecer, pode amar sem se anular,
pode dar chance sem se humilhar. Que o verdadeiro valor de uma pessoa não está nas roupas que ela veste, no carro que ela dirige ou no endereço onde ela mora. Está na forma como ela trata quem aparentemente não pode oferecer nada em troca. Fernanda me chamou de velha mendiga naquele dia. E, de certa forma, ela estava certa. Eu era mesmo uma mendiga. Mendiga de afeto, mendiga de respeito, mendiga de reconhecimento. Passava a vida implorando por migalhas de amor de quem não sabia amar. Mas isso acabou. Hoje eu não mendigo mais nada. Não imploro atenção. Não aceito desrespeito. Não troco minha dignidade por migalhas. Eu sei quem eu sou. Sei o que eu construí. Sei o que eu valho. E quem quiser fazer parte da minha vida vai ter que me tratar como eu mereço. Meu silêncio naquele dia, quando desci os degraus da igreja de cabeça erguida, foi a coisa mais difícil e mais importante que eu já fiz. Porque foi o silêncio de uma mulher que finalmente entendeu que se respeitar não é egoísmo, é sobrevivência. E se essa história servir para alguma coisa, que sirva para isso, para mostrar que nunca é tarde para se levantar. Que não importa quantos anos você tem, quantas vezes você caiu, quantas pessoas te fizeram sentir pequena, você pode sim reescrever sua história. Você pode sim exigir respeito. Você pode, sim, escolher sua própria dignidade, porque no fim das contas, a única pessoa que pode te fazer sentir como mendiga é você mesma. E a única pessoa que pode te fazer sentir como rainha também. Eu escolhi ser rainha da minha própria vida. E você, o que escolhe? Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.